Aí a primeira pergunta porque como a gente falou aqui, né, sobre o podcast, se o meu foi o primeiro ou você já tinha feito o podcast Antônio Silva, foi o seu primeiro podcast. Se no caso o podcast de Antônio Silva foi o primeiro que eu fui entrevistado, né? Foi, o de Antônio Silva foi o primeiro. Surpreendentemente, Antônio era um locutor de lá de São João, e ele foi, eu acho que um dos pioneiros na região, na época, porque a gente estava até conversando em off, que a região aqui, ela ficou, na época da pandemia, ela fez um erro muito grande. Qual foi o erro? Não se voltar à internet como tinha que se voltar naquela época, né? Para mim, aquilo ali foi um erro fatal, né? E o que foi que aconteceu? As empresas da época, né, poucas aqui de Garanhuns se voltaram à internet, poucas mesmo. Mas a maioria das empresas cresceram bastante, principalmente em capital, em região mais ali para o sul, centro-oeste. Por quê? Porque conseguiram olhar para o mercado virtual naquela época da pandemia. Então foi complicado. Por isso que Norte e Nordeste, por exemplo, foram as duas regiões que mais fecharam lojas, né, durante a pandemia, porque não souberam olhar para esse lado. Foi. Então foi complicado. Então o que foi que aconteceu? Isso também refletiu também na internet. Porque você pode olhar que aqui, qual foi a região aqui que teve a ideia, um dos primeiros, assim, vamos fazer um podcast ao vivo, uma coisa assim. Foi o próprio Antônio Silva, em São João. Então, para você ver, e como foi rápido, ele pegou vários patrocínios na época para fazer o podcast dele. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado. Fiquei muito feliz mesmo. Eu posso dizer hoje, inclusive um abraço aí, se ele estiver vendo. Eu agradeço bastante pela oportunidade. Ele, inclusive, também me deu uma outra oportunidade de participar da live que ele fez, né, no mesmo ano. E assim, eu posso dizer que daquele dia para outro dia, de um dia para o outro, até o dia da gente estar lá ao vivo no podcast dele, foi um dia que eu fiquei sem dormir, cara. Eu fiquei sem dormir, porque eu fiquei pensando. Eu assisti 2 podcasts, inclusive, ainda, que era para entender mais ou menos como é que era o jogo que funcionava. Porque eu sabia que não era entrevista, pô. Eu sabia que ele não ia chegar lá com sei lá, 20 perguntas elaboradas para mim, entendeu? Ele ia chegar lá e ia dizer, mano, conversa. Ele só ia dizer isso, mano, conversa. Dá teu papo, pronto. E aí, o que é que o cara ia falar? O cara sem ter o jogo de cintura. Então aí, depois do dele assim, eu já fiquei mais à vontade e tal. Inclusive, depois eu conversei contigo sobre. Foi. Então aí, desse dia pra frente, cara, a coisa foi evoluindo, sabe? Até depois dele foi você foi no Bom com Arte, né? Conta como foi. O do Bom Quarto foi o seguinte. Esse também foi antes do meu, acho, né? Acho que foi também. O do Bom Quarto foi o seguinte. Foi o meu parceiro Cris, de lá de Bom Conselho. Pra quem não sabe, eu sou de lá de Bom Conselho, nascido. E só não fui criado 100%, mas nascido lá em Bom Conselho, sou papacaça de raiz. Como eu digo, todo canto comedor de macaxeira com carne de sol. Né? Para quem pensa que eu não sou do interior, eu sou do interior sim, lá de dentro, enraizado em Rainha Isabel, como se fala lá. E aí sim, eu peguei o contato dele através de algumas amizades em comuns, grupos de WhatsApp, e aí eu vi que ele estava começando esse trabalho dentro de Bom Conselho, né? De ter um podcast lá. E o cara, mano, pouca gente sabe que eu sou do Bom Conselho, mas pouca gente mesmo. Então eu conversei com ele, eu digo, Cris, a gente pegou aquela amizade assim de primeira. Aí eu fiz, Cris, cara, me dá uma oportunidade de tu me entrevistar qualquer dia. Eu cheguei nele. Aí ele, poxa, tal, não sei o que, me mostra um pouco do teu trabalho. Aí eu mandei um pouco do meu trabalho pra ele. Ele fez, bacana, pô, legal, tal, não sei o que. Aí até quis fazer assim um intermédio de alguns contatos pra gente, na época, pra eu tocar em outros locais lá. Só que assim, o que me espantou foi que ele disse, pô, eu nem sabia que tu era daqui. Ele fez, eu nem sabia que tu era daqui. Aí eu, pois é, eu sou daqui. Aí, bateu uma coincidência de eu tocar uma festa lá em Bom Conselho, no Pé da Galinha. Foi a primeira vez que eu toquei lá. E aí ele fez, mano, vamos fazer o seguinte, tu tem como vir mais cedo pra Bom Conselho nesse dia? Eu disse, que horas tu quer que eu chegue por aí? Ele fez, se você chegando aqui umas 6 horas tá ótimo pra gente gravar esse podcast aqui. Eu digo, perfeito. Parti de Garanhuns pra lá pra Bom Conselho, 4h30 da tarde. Chegamos lá com os meninos, a gente foi começar a gravação, era 6 cacetadas, nós tínhamos que estar umas 8 e pouco lá em Pé da Galinha. Aí gravamos um podcast lá com ele, batemos aquele papo legal. Era até em época de eleição e tudo mais.
E aí a gente conversou vários assuntos lá, então foi bem bacana. Contei a história da minha família lá em Isabel, tá tudo bacana. E tem alguns cortes até, inclusive, lá no canal também.